Bom dia, meus amores, estamos de volta para mais uma aula remota. Hoje é a nossa 81ª aula remota, dia 22 de setembro de 2020, terça-feira, aula de Ciências e Redação. Nossa linha de Ciências, vamos começar fazendo a correção de casos na página 32 e 34, onde você, o que acha, você tinha que dar a sua opinião. O que podemos fazer para colaborar com o combate ao mosquito e evitar o aumento de casos de doença como a dengue? E a gente sabe que é importante manter o que, gente? Os terrenos e quintais limpos, deixar as tampas das caixas d'água e cisternas fechadas, não deixar acumular água nos vasos das plantas, lixo e entulho devem ser descartados corretamente, guardar os pneus em locais cobertos para não acumular água, usar repelente, colocar telas nas portas, nas janelas, etc. Use o dicionário. A ilustração a seguir foi usada em uma campanha de vacinação de animais. Veja. Então tem um cartazinho aí, 27 de setembro, das 8 às 17, não deixa a raiva acabar com uma grande amizade. Então a gente vê aí que é a campanha contra aquela doença raiva, né, gente? Qual é a mensagem que a campanha pretende passar? Que você vai vacinar o seu cão, o seu gato, para que ele não pegue a doença da raiva, né, gente? Procure no dicionário o significado da palavra raiva e explique o sentido em que ela foi utilizada na campanha. Então, raiva é o sentido de ira e fúria, né? Assim, quando a gente se trata de sentimento. Sentimento é ira e fúria. Já quando se trata de doença, é justamente essa doençazinha aí provocada por um vírus e transmitida pela mordida de animais infectados, como o cão, o gato, o morcego. E essa campanha ela se refere justamente a essa doença da raiva. Vamos para 34, agora, onde também era para casa, a gente vai fazer a correçãozinha agora. Assinar as atitudes que são importantes para prevenir a gripe. E a gripe, para prevenir a gripe, a gente tem que cobrir o nariz e a boca quando espirrar ou tossir, lavar as mãos após tossir ou espirrar, não compartilhar objetos de uso pessoal, evitar locais fechados sem ventilação e alimentar-se de forma saudável. Associe as doenças da coluna da esquerda às formas de prevenção da coluna da direita. Lectospirose. Como é que a gente evita a lectospirose? A gente evita a lectospirose, né, gente, não entrando em contato com água de enchentes. Febre amarela. A gente evita a febre amarela usando repelente. Pneumonia. A gente evita a pneumonia se vacinando. Salmonelose. A gente evita a salmonelose higienizando os alimentos e não consumindo ovos crus ou mal passados, certo? Pesquise a doença listrada abaixo e faça o que se pede. As doenças listadas. Então, pinte de amarelo as doenças causadas por vírus. Dessas doenças que estão aqui para a gente listar, a gente sabe que as que são causadas por vírus são sarampo, rubéola, cachumba, poliomielite, gripe e chikungunya. As de azul são as doenças que você vai pintar, que são causadas por bactérias. Pneumonia, tuberculose, meningite, salmonelose, cólera, diarreia infecciosa e leptospirose. E depois você vai circular as doenças que podem ser prevenidas por meio da vacinação. Então, sarampo, rubéola, cachumba, poliomielite, gripe, tuberculose, pneumonia e meningite. E depois vamos marcar um X na doença que são transmitidas por picada de mosquito. A gente sabe que só tem uma aí, que é a chikungunya. Não é isso? Logo após, a gente vai para a atividade de hoje, que começa na página 35. Doenças causadas por protozoários. No Brasil, as doenças causadas por protozoários, chamadas protozooses, representam um dos mais sérios problemas da saúde pública. A malária, leishmaniose e a doença de Chagas, por exemplo, afetam um grande número de pessoas. As regiões tropicais como a Amazônia, onde ocorre 97% dos casos de malária, são mais sujeitas às doenças por possuir um clima que favorece a proliferação de insetos transmissores. Então, a malária, a transmissão é pela picada do mosquito e a prevenção é usar repelente e eliminar os criadouros do mosquito. A doença de Chagas já se transmite pela picada do barbeiro e ingestão de alimentos contaminados com o barbeiro infectado
E a prevenção é evitar o contato com o barbeiro. Então aí a gente vê as imagens, né, dos transmissores, que é o barbeiro, e do mosquito prego, que é o transmissor da malária. Doença causada por fungos. As doenças causadas por fungos são transmitidas principalmente pelo contato direto da pele ou pelo ar. Esses fungos podem provocar micoses na pele e nas unhas, entre outros problemas. Então a gente tem que manter a pele limpa e seca, evitar a proliferação de fungos e o desenvolvimento das micoses fazendo isso. Doenças causadas por outros organismos. Verminoses. Você já ouviu falar em verminoses? Sabe como isso, e onde vivem nesse organismo? Então vamos ver. Observe a ilustração abaixo. O filho de uma amiga da minha mãe estava sentindo fortes dores de barriga, fraqueza e dor de cabeça. Ele foi ao médico e descobriu que ele estava com um verme chamado lombriga. Você já ouviu falar sobre isso? Já sim, é um verme que entra em nosso corpo e retira os nutrientes. Por isso a pessoa fica fraca. Minha mãe sempre diz para eu lavar as mãos e os alimentos para não ficar doente. Algumas doenças são causadas por outros animais que vivem como parasitas no corpo do ser humano. As doenças provocadas por vermes são chamadas verminoses. E as caridíases, causada pela lombriga, e a esquistossomose, causada pelo esquitossomo, são alguns exemplos. Os parasitas, que são vermes, retiram os nutrientes do corpo do hospedeiro, causando prejuízo à saúde. Na maioria das vezes, essas doenças deixam a pessoa com uma saúde comprometida e necessitam de tratamentos médicos. As caridíases é uma doença provocada pela lombriga, um verme cilíndrico que se alonga no interior do corpo do ser humano e dele retira os nutrientes de que necessita para viver. A pessoa é contaminada ao ingerir os ovos do parasita, que geralmente são encontrados no solo, na água, nos alimentos e nas mãos. No interior do corpo humano, os ovos se desenvolvem e os vermes chegam à fase adulta, quando começam a se reproduzir. Os ovos produzidos são liberados nas fezes humanas, que podem contaminar a água, o solo e os alimentos, dando continuidade ao ciclo. E a esquistossomose, também conhecida como barriga d'água, é uma doença grave que afeta milhões de pessoas por ano no mundo todo. Ela é provocada por um animal chamado esquitossomo, um verme bem pequeno. Primeiramente, as larvas podem entrar em um tipo de caramujo, onde se desenvolvem até saírem e penetrarem na pele das pessoas que se banham em lagos, lagoas ou represas, cujas águas estejam contaminadas com essas larvas. Embora seja menos comum a contaminação, também pode se dar quando bebemos a água contaminada com essa larva. No corpo humano, as larvas crescem até se transformarem em vermes adultos, provocando inflamação no fígado e de outros órgãos no abdômen, e causando inchaço pelo acúmulo de líquido. Daí o nome popular da doença, chamado de barriga d'água. É por meio das fezes de pessoas contaminadas que os ovos chegam às margens dos rios e lagos. De dentro dos ovos saem as larvas, que poderão entrar em novos caramujos, repetindo o ciclo. O tratamento é feito com certos tipos de vermifungos, que devem ser receituados por um médico. Para evitar a doença, deve-se beber água potável, lavar muito bem os alimentos antes de comê-los, principalmente as verduras. Não eliminar dejeto na água, nem se banhar em rios ou lagoas, né? Lagos ou lagoas paradas, onde existem os caramujos. Dejeto, a gente sabe o que é, né, gente? Lixos, fezes, tá bom? Vacinas. Quando tomamos uma vacina, nosso corpo produz anticorpos. Esses anticorpos são como soldados circulando pelo nosso sangue, capazes de combater e eliminar um tipo específico de micro-organismos. Dizemos que as vacinas trazem imunidade para o nosso corpo. Isso quer dizer que tomando uma vacina, nosso corpo fica mais protegido contra a doença causada por determinado micro-organismo. É dessa maneira que evitamos doenças como sarampo, catapora, paralisia infantil e tantas outras. Para se prevenir contra certas doenças, é muito importante estar com a vacinação em dia. Como você já sabe, mesmo tomando todos os cuidados de higiene, alguns micro-organismos que causam doenças conseguem invadir nosso corpo. Ainda bem que existem as vacinas, né, gente? Todas as pessoas e também alguns animais tomam vacina.
Isso acontece principalmente durante a infância, mas mesmo os adultos precisam delas para não ficarem doentes. E aí a atividade de casa é você procurar sua carteira de vacinação e ver quais foram as vacinas que você já tomou com a ajuda da sua mãe, né, do seu pai, identificar contra as doenças que você está protegido, pintar de amarelo na tabela, que está aqui na página 39, e ver, né, todas as vacinas e reforços que você já tomou até os 4 anos. Então você vai pintar de amarelinho, tá certo, gente? Próxima aula, após as provas, a gente vai analisar, tá bom? E aí na página 40, a gente fazer em classe. Paulo e Sandra são exploradores da natureza. Eles viajam conhecendo lugares novos, principalmente paisagens naturais. Em sua próxima viagem, eles irão para lugares onde há casos de algumas doenças. Por isso, para evitar as doenças abaixo, que recomendações você daria a eles? Sim, ele foi para o lugar onde tem a esquistossomose. O que eles têm que fazer? Eles não podem tomar banho em água em lagoas e nem em represas, né, gente? E eles têm que beber água sempre tratada, fervida ou filtrada. Para não pegar malária, eles têm o quê? Que usar repelente. Para não pegar micose, não pode ficar com a roupa molhada, tem que secar bem a pele, não frequentar banheiros e vestuários sem chinelos, né? Banheiros públicos, né, gente? A terceira, quais atitudes são importantes para prevenir a escaradise? Então, beber água tratada, filtrada ou fervida, lavar as mãos após usar o banheiro e antes das refeições, higienizar os alimentos e saneamento básico nas cidades. As vacinas que tomamos durante a infância protegem contra quais tipos de micro-organismos? Então, as bactérias e os vírus, né, gente? Então, vamos relembrar, retorne os conteúdos vistos neste capítulo e complete o esquema abaixo. O ser humano ele pode estar saudável ou com problemas de saúde. Esses problemas de saúde podem ser causados pelo mau funcionamento do corpo, por acidentes quando nos machucamos e por micro-organismos. Esses micro-organismos são vírus, bactérias, fungos, protozoários e vermes. Os vírus, eles causam dengue, febre, zika e chikungunya, gripe, febre amarela, sarampo, cachumba e rubéola. As bactérias, elas podem ser tratadas com antibióticos e elas causam pneumonia, tuberculose, meningite, bebidas fermentadas, né? A gente também fazem a bebida fermentada com as bactérias e também queijo. Os fungos, eles causam micoses. Os protozoários, eles causam malária e doenças de Chagas. Os vermes, eles causam ascardíase e esquistossomose, né? E os micro-organismos que podem ser prevenidos com vacinas, saneamento básico, cuidado de higiene, higienização de alimentos e combate aos animais transmissores. Pronto. Encerra por aqui nossa matériazinha da prova, tá? Vamos agora para redação. Na redação, gente, a gente apenas visualizou, né, ou escutamos as produções textuais da página 126, que você tinha que escolher um personagem, poderia ser, são 2 personagens, poderia ser um menino e uma menina, ou 2 meninos ou 2 meninas, e aí você tinha que pensar no personagem, quem eles são, como eles são, o que eles gostam de fazer, e fazer uma historinha na mesma sequência da história do sapo e da cobra que a gente viu na aula passada, mas com um final diferente. Eles se conhecem, tornam-se amigos, mas as mães proíbem eles de brincar juntos, porque há sempre alguma coisa diferente entre eles, que significa um problema e que vai atrapalhar a amizade. Então, como você fez essa historinha? A gente olhou, né, analisou e foi só isso mesmo, nossa atividadezinha de classe hoje, foi só averiguar as produções, para ver se estava dentro do que foi pedido na criação de texto. Para casa, estudar para as provas, a provinha, certo? A parte de redação está dentro de português, então você vai estudar o projeto C, né? Como é a personagem, como é o lugar, ações e falas da personagem. Tá bom, gente? Então é isso. Um cheiro no coração e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.